Sobre as sentenças, então eu tenho que dizer se a primeira é verdadeira, se a segunda é verdadeira e se a terceira é verdadeira. Um verdadeiro e falso. Ele fala assim, ó, seno de 40 é menor que o seno de 50. Vamos estipular aqui, ó, suponha que 40 esteja aqui. Ou seja, 40 graus. Não precisa ser perfeito. 50, suponha que 50 esteja aqui. 50 graus. Lembrando que o seno é o eixo vertical. 40 tem isso aqui. 50, a parte vertical do 50, é maior do que o 40. Ou, falando ao contrário, o seno que está aqui, ó, na parte vertical de 40 é menor que o seno de 50. E é o que está escrito aqui, ó, verdadeiro. A número 2, cosseno de 190 é maior que cosseno de 200. Vamos lá. 190 estaria mais ou menos aqui. 190 graus. 200, um pouquinho depois. 200. Lembrando que o cosseno, se eu fizer o ângulo aqui, ó, bem torto, mas não tem problema, o cosseno é a parte horizontal. Então, aqui e o 200 aqui. E lembrando que se eu estou para o lado esquerdo, esta parte horizontal ela é negativa. Suponha que aqui, o de 180, o cosseno de 180 é menos 1. O de 190, suponha, não precisa ser perfeito, só para a gente supor, suponha que ele é 0,9, menos 0,9. O cosseno de 200 é um pouquinho antes, menos 0,8. Pensando em temperatura, o cosseno de 190, que é menos 0,9, é menor que menos 0,8. E aqui está escrito ao contrário. Então, esse aqui é falso. E, por fim, a tangente de 60. Tangente de 60 é a raiz de 3 na nossa tabelinha. Ele está dizendo que é igual à tangente de 240. 240, o ângulo, digamos que ele estaria mais ou menos aqui, ó, 240. Se eu fizer o ângulo, de 180 até 240, eu aumento 60. Ou seja, a tangente de 240 é a mesma coisa que a tangente de 60. Quanto que vale a tangente de 60? Raiz de 3. Mas antes de eu considerar verdadeira a número 3, eu tenho que analisar o sinal. A tangente é o jogo de sinal do seno com o cosseno. O seno aqui no terceiro quadrante é negativo, porque está para baixo, e o cosseno também é negativo, porque está para a esquerda. Menos com menos, mais. Então, esse aqui seria mais. Ou seja, confirma a igualdade. Raiz de 3 é igual a mais raiz de 3. Este aqui é verdadeiro. Resposta correta, então, letra E. A primeira e a terceira são verdadeiras.